O que é a verdade? Essa pergunta já fizeram, creio que a Jesus em determinado julgamento. Bem, a verdade é aquilo que ninguém quer ouvir, ninguém realmente quer saber. As pessoas, segundo Robert Greene, naquela obra fundamental para o conhecimento humano, as pessoas gostam de serem enganadas. Tem uma senhora aqui que vou chamar Melita para não deixar o nome dela crescer dentro dos nossos conteúdos. Vamos chamar Melita. A Melita, ela era uma pessoa que, quando ela veio nos procurar, eu falei para ela claramente: olha, você precisa saber do seu Udu Uri. Essa questão de saber o Udu Uri parece ser para as pessoas algo extremamente de outro mundo. E elas dizem: é porque eu não conheço a palavra, nunca ouvi. Mas as pessoas estão tão ligadas em palavras esquisitas como reiki, tetra healing, constelação familiar e outras bobagens. Observe, a linguagem cria a ilusão para essas pessoas, porque é uma linguagem que elas conseguem captar, não pelo fato de que eu nunca ouvi, mas porque as pessoas estão repetindo tanto, existe tanto podcast sobre a palavra que para ela é fácil. Então, a gente pode concluir que o que torna uma palavra fácil para a pessoa é a popularização dela. Por quê? Porque as pessoas elas não vivem por verdade, mas por conveniência. Eu faço parte de um grupo de Theta Healing. Eu faço parte de um grupo de constelação familiar. Eu faço parte. As pessoas querem fazer parte. As pessoas querem ter outras pessoas validando o que elas falam. Porque, como dizia Raul Seixas, sonho que se sonha a dois é realidade. É um sonho, é uma bobagem, mas tem um bocado de bobo sonhando igual comigo. Meu esposo não vai achar que isso é bobagem, porque doutora fulana de tal, que vem com carro importado na minha porta, me buscar para esses encontros, também acredita nisso. Então as pessoas, elas são gregárias e elas são facilmente induzidas ao erro por questão de assimilação. A companhia da doutora, do doutor, de fulano e de Beltrano, ou saber que aquela pessoa tem 500 mil seguidores, me deixa também se sentir parte de algo grande. E a verdade não é algo grande, porque a maioria pode estar completamente equivocada. A verdade é uma flor, como dizia Mahatma Gandhi, extremamente delicada. É a flor, como diria Carlos Drummond de Andrade, a flor que brota no paralelepípedo. Eu vi uma flor, disse o poeta, que brotava no meio do asfalto. A verdade é exatamente isto. Ela não suporta o gregarismo, ela não suporta as multidões. Então a pessoa não sabe o que é Odu Ori. A palavra é a coisa mais simples do mundo.
é Odu. Você tem irmãos, amigos com o nome de Edu. Você tem amigos que têm um nome parecido com isso. Então é Odi. Odi, Ori. Ori é a sua mente. Odu é o destino. Então não tem nada mais fácil do que isso. A pessoa, eu estou examinando, querendo entender, e você faz o mapa. Você mapeia a mente da pessoa. E ali você descobre ela, a mente dela, que é justamente o Ori. De acordo com aquele Ori, porque a mente é a criação que acontece quando o Olodumare lhe joga no mundo para viver. Então você precisa de uma mente. E essa mente, ela será influenciada por orixás. Porém, ela tem uma singularidade, que é descoberta quando o Babalorixá, o Tata, o Doté, especializado, quando ele estuda, ele vai e entrega para você o seu Uri. Uri, né, vai apresentar para você os caminhos por onde aqueles orixás passam, determinados orixás passam, e o que eles têm para você no futuro. Se você se alinhar com o seu Uri, certamente você vai alcançar grandes coisas. Então existem os hábitos, a forma psicológica, né, da pessoa ver o mundo, como os vermes, que é chamado de nanotecnologia, incomodam aquele corpo, né, o seu corpo. Quais são o lado negro, né? Qual é o lado negro do seu Ori e como ele alcança a redenção está no mapa do seu do Uri. Ele pode ser feito, o Pai Santo pode descobri-lo, e uma pessoa que estude profundamente pode fazê-lo. É o meu caso. Eu faço o estudo do seu Uri. Eu mapeio a sua mente para que você não fique estudando você por dentro, que não tem condição de você se ver. Porque se tivesse condição de você se ver, você não tinha espelho em casa. Ora, se você não consegue ver o material, como que você vai ver a sua mente que não é material? Porém, o Oduori revela o seu destino. Pois bem, essa senhora, que eu chamei o que foi de Melito, ela me procurou e eu falei do Oduori, ela disse, final do mês. Então, final do mês, ela conseguiu o valor X simbólico, que a gente cobra um valor simbólico, e depois ela foi fazer com a radiestesista, final do mês. E ela começou tendo, justamente por não desenvolver o seu Uri, ela passou a ter, em uma semana ela teve 2 problemas automobilísticos aí. Houve 2 colisões. Uma delas, ela estragou o carro da outra pessoa, deu perda total, e a pessoa ela não precisou pagar. Mas a outra foi outra coisa, a menina bateu no carro, alguma coisa assim. E aí tinha uma amiga dela, parece, vou chamar de Fabrícia, amiga da Melita, e essa era uma grande amiga dela, que tinha correntes para desenvolver, não desenvolvia, mas corria em todo o candomblé e terreiro de macumba. Veja lá, como para uma pessoa que quer ser enganada, como é o caso da Melita, a fulana, o que capacita fulana a entender espiritualidade é que ela tem correntes para trabalhar, mas não trabalha, mas ela anda em todo o candomblé da cidade. Toda macumba ela entra.
Isso capacita a amiga dela, Fabrícia, a levá-la para um terreiro de macumba ou para algum outro lugar. Não importa, veja bem, que a radiestesista que ela procurou, que é o nome, a Nathalie Mestrinelli, Premassai, iniciada, com cursos, com tudo, genial o trabalho dela. Não importa que ela tenha procurado um cara como eu, 7 anos de história fincada, comprometida, com certificados de garou, baralho cigano, o escambau, com o Odu Ori já feito, no caso, né? É o que nós chamamos de Ebó Ebori, sabe? Com caminhadas, longas caminhadas, que o cara com 60 anos tem longas caminhadas. Não. Essa amiga foi lá e a Fabrícia foi lá e o pai santo de Umbanda disse que os acidentes que fulano tinha passado deveria ter morrido. Ela conta, essa Melita, como se o pai santo lá descobrisse. Mas a gente sabe como a coisa acontece. A amiga contou para o pai de santo recebeu lá o caboclo e disse: era para Xuxê perder sua amiga. E aí ela foi e contou para a Melita que tinha vindo aqui para a gente, que tinha feito o uri dela, que tinha passado pela radiestesista, e a radiestesista viu que não havia nada em cima dela, mas essa amiga que era capacitada, né? Porque um tolo tem sempre outro que o admira, uma mulher nunca vai no banheiro sozinha, né? Essa amiga disse: não, o pai de santo lá disse que era para você ter morrido, você vai morrer na próxima vez. Aí ela foi lá para esse pai de santo de Umbanda. E o pai de santo foi e disse as mesmas coisas para ela e cobrou para fazer um ebó. 1.800, um ebó. Disse ela que ia apresentar Exu, fez lá. Um pai de santo de Umbanda, 1.800. Com 1.800, aqui em Caruaru você faz um ebó ebori. Ela faria um ebó ebori. Ela passaria 3 dias, sexta, sábado, domingo, dentro de uma camarinha da nação Jeja, nação Queta, a nação que ela escolhesse, para todos os orixás dela serem alimentados. Ela fez esse ebó ebori, ela que não tinha dinheiro, pediu emprestado à amiga. Ela conta diferente, ela conta: não, a amiga viu que eu não podia pagar, disse: mulher, tu faz que eu te pago aos poucos. A gente sabe que é mentira, porque uma pessoa que tem o Odu da Melita, que é o Odu Irosun, ela é a mentira. Você faz a conta de nascimento e no final vai dar 4, né? Você faz a soma dia, mês e vai dar 4. Passou de 16, aí você, por exemplo, deu 40, aí é 4. Tudo que passar de 16 vem para o número 4. Então você vai descobrir que ela é de Irosun. Irosun, sabe, é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa mentirosa, e essa senhora mentirosa. Então ela foi ontem e disse, chorou pela amiga, ela que para conseguir que nós que trabalhamos de uma maneira séria trabalhasse para ela, era final do mês. Eu estou esperando receber. Aí o valor X simbólico, tanto comigo como a radiestesista, pediu emprestado 1.800 para o camarada de Umbanda tirar dela o que não existia. Então, as pessoas, elas não estão. Não é a verdade. Porque aqui no jogo de carta, no jogo de búzio, e a minha radiestesista, uma das melhores do país, né? Ela simplesmente, e eu vou deixar aqui, viu, o arroba da menina, né? Da Nathalie Mestrinelli Premassai, no Instagram. Então veja, uma mixaria para passar para a gente só final de mês. Mas com Babalorixá, que não era Babalorixá, né? Com Pai de Santo de Umbanda,
simplesmente 1.800 ela passou no Pix de uma vez. Ela não gastou metade disso comigo e a Nathalie em 6 meses. Que ela mandava. Então essas pessoas. E por que essas pessoas caem nessa? Porque elas querem participar de um grupo. Então, agora vai ficar fácil para vocês entender porque saber o que vem depois do túmulo é tão difícil. É mais fácil você dizer, olha, um amigo meu, e eu recebi, né, esse testemunho hoje, um amigo meu morreu assassinado, e ele veio até mim e aí contou lá a história e tal. Por que é que um amigo assassinado que morreu há 2 meses atrás vem até você e busca a sua ajuda? Por que isso acontece? Né? Então eu vejo vários testemunhos de pessoas saindo na madrugada para ajudar, saindo em espírito, para ajudar outras pessoas que desencarnaram há 3 meses atrás. E por que é que você acha que uma pessoa que morreu assassinada através de um assalto, aí a amiga que fez, inclusive uma mestra, fulano não sabia que tinha morrido e veio até mim, eu conversei com ela e mostrei o caminho. Gente, por que isso acontece? Porque isso é uma coisa popular. Allan Kardec, na França, Chico Xavier, no Brasil, tornou essas coisas extremamente popular. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, aquilo lá tudo. Tornou isso muito, sabe, muito popular. Por isso que o centro espírita, ele é lotado. Ele é do povão, do populacho. As pessoas lá, no centro espírita, Allan Kardec, elas se sentem de elite, diferente dos candomblecistas. Na terreiro do candomblé só tem puta e viado. Não, ali no centro espírita as pessoas leem muito e são pessoas da elite. Mas se você tem uma verdade, não tem como você partilhar essa verdade. Essa verdade ela não é popular. Ela não pode ser sabida por outros. Ela tem um grupinho pequeno de mestres espirituais. Aqui e ali tem um grupinho que se reúne mesmo. Porque essas coisas, não existe nada mais impopular do que a verdade. Sobre a morte, existem obras milenares que foram escritas para guiar as pessoas que ou deixaram o corpo, como é, por exemplo, o Bardo Todô, o livro dos mortos tibetano, e o livro dos mortos egípcios. Sim, existem esses 2 livros. E para guiar as pessoas, quem ficou, em relação a quem morreu. Por isso que no candomblé a gente usa contra Egum. E no movimento Vaishnava, Hare Krishna, se usa esse cantre, que são colares que não permitem que sombras que se dizem de mortos cheguem até você. Então você precisa ter acesso a essa literatura que o sistema decodificou como de nenhuma valia, porque elas não fazem questão de validar os sistemas científicos.
Você precisa entender o que é máfia da alma. A universidade, o governo e a igreja evangélica ou católica, elas não pagam impostos porque elas têm, sabe, as igrejas, o, o lance de dizer, deixe para lá, você é pobre, mas é rico. Nada com Deus é tudo. Você é pobre aqui, mas será rica no céu. A igreja serve para isso. Por isso que milionários, como Edir Macedo, Valdomiro, Silas Malafaia, eles não pagam imposto. Eles têm uma empresa que não paga imposto. É a melhor empresa para se fazer. Porque ela não paga imposto. Porque essa igreja vai amansar os CLTs. Vai deixar você no caixa, vendo milhares e milhares de dinheiro passar ali nas suas mãos e você é honesto. Você não vai pegar ali o dinheiro, você não vai fazer uma revolução, porque a Bíblia vai deixar você manso, ser manso e humilde de coração. Levai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A universidade, ela serve para validar tudo que as elites, no caso o governo, porque o governo do Brasil tem ligações com outros governos em redor da Terra. E eles têm pactos que não podem ser quebrados, nem que haja uma guerra. Como, por exemplo, ao redor do mundo, onde existe Antártica, Polo Sul, Polo Norte, as geleiras, existe um tratado entre os países para não serem ultrapassadas aquelas geleiras. E por quê? Isso não é teoria da conspiração. Esse tratado existe. Então, a elite vai dizer isso e na universidade vai ser pregado. A Terra é assim. Nós vivemos num sistema heliocêntrico. A Terra e os planetas giram em redor do Sol. Os brancos são melhores que os negros. Os negros merecem ser pobres e caçados. E outras coisas mais. Isso é doutrina. As pessoas pensam que doutrina é o que recebe na igreja. Não. O que recebe na igreja, quando você vai para uma igreja cristã e se batiza, você já foi doutrinado, não vai receber a doutrina. Você vai receber os ensinamentos. A doutrina é que, desde criança, você bebeu o leite no peito da mãe, você bebeu o cristianismo, que Jesus veio para salvar o mundo, que tem um apocalipse. Sua avó já dizia isso. A doutrina não tem nada a ver com a Bíblia. Embora que vão dizer a doutrina da igreja, porque, como eu falei, é a palavra que aprisiona. Doutrina é aquilo que tu aprende sem ter noção do que está aprendendo. Então, como eu falei, existem livros. Livros que falam a verdade dessa vida e do após-morte. Eu vou apresentar alguns para vocês. Eu vou apresentar o Hatha Yoga Pradipika. Hatha Yoga Pradipika. Pronto, Hatha Yoga Pradipika. Vamos dar uma olhada no que fala esse livro. Texto clássico da yoga tradicional indiano. Lindo, né, a capa? Né? O Hatha Yoga Pradipika é uma luz sobre o Hatha Yoga, um dos textos importantes abrangentes sobre técnicas de yoga de todos os tempos. Essa é a principal obra de referência da antiga tradição da yoga indiana, comparada à importância ao Yoga Sutra de Patanjali. Sabe, esse é a base.
daquilo que seria a Hatha Yoga verdadeira. Não somente aquela história de fazer movimentos e lavar, não. Aqui existe um fundamento escrito há cerca de 500 anos por Sri Sriratana. Essa obra é conhecida no Ocidente desde o final do século XIX. Desde então foi traduzida para diversos idiomas. Entretanto, essa é a primeira tradução realizada diretamente do sânscrito para o português e vem acompanhada de comentários detalhados. Dá uma olhada, dá uma olhada, não sei se dá para vocês verem, mas é escrito aqui, em sânscrito e depois traduzido aí para o inglês e para o português naturalmente. Então, quer saber sobre o que é Hatha Yoga de verdade? Hatha Yoga Pradipika é este o livro. Os Yoga Sutras de Patanjali. Você já leu? Verdadeiro tesouro para ser lido e relido por aqueles que buscam trilhar um caminho espiritual. Yoga Sutras é mais do que um manual completo para o estudo e a prática da Hatha Yoga. Ele é um norteador para conquistar concentração, meditação e autorrealização. Essa é uma edição também bilíngue, sânscrito e português. Você já leu? Você já, pelo menos, já ouviu falar dos Yoga Sutras de Patanjali? Uma obra espetacular. E nós estamos falando a respeito da verdade. E o título desse vídeo é A Verdade sobre o Além de Sepultura. Introdução. Upanishads, os 12 textos fundamentais. Vê que coisa linda. Obras centrais do cânone védico. Guarde muito essa palavra, védico, que eu vou voltar a falar sobre ela. Os Upanishads tiveram e ainda têm enorme influência na literatura e na cultura indiana, cumprindo papel fundamental na formação da tradição religiosa e filosofia da Índia, tais como o budismo, o jainismo e especialmente as várias vertentes do hinduísmo. Então, guarde muito a palavra védico e a palavra hindu para nós conversarmos a respeito, ok? Mas você já leu? Você sabia que isso existia? E por fim, agora se você não leu, você não pode falar, você não sabe o que é espiritualidade. Você não pode falar de espiritualidade se você nunca leu o Bhagavad Gita, porque tem ele de diversas formas. Tem o Bhagavad Gita de Gandhi, tem o Bhagavad Gita de Yogananda Maharaj, tem o Bhagavad Gita de Humberto Rodin, tem diversas formas do Bhagavad Gita. O mais original, o mais perto daquela verdade é a Bhagavad Gita como ele é. Aliás, o Bhagavad Gita como ele é. Essa obra foi a que inspirou Raul Seixas e Paulo Coelho na música Guitar. E aí está passando uma série na Netflix ou na Globoplay, que é Eu Sou, que é tirada aqui deste livro. Você já leu Bhagavad Gita? Bhagavad Gita, uma das obras-primas de poesia épica indiana, a composição mais popular da Índia, a obra hindu mais lida em todo o mundo. A Bhagavad Gita é um verdadeiro tratado de yoga, tão valioso quanto os Yoga Sutras de Patanjali. Você já leu? Então, se você não leu isto, seu mestre de magia e de
espiritualidade, deveria ter lido. Se ele não leu, ele é um banana, como qualquer outro. Ele é um enrolão, como qualquer outro. Ele é um mentiroso, como qualquer outro. Como esse pai de santo de Umbanda que em 40 minutos ganhou aí 1.800 da menina que precisava ser enganada. Por quê? Porque a radiestesista disse que ela não tinha nada. Mas ela estava com medo. Como assim não tem nada? Tem que ter. Aí vai uma pessoa que diz, tem. Não, mas um mestre lá de Caruaru falou que não tinha, pai, ele tem canal no YouTube e tudo. Não, mas ele está enganado, eu tô vendo que tem. Aí baixa um caboclo, minha filha. A palavra hinduísmo, ela não se refere, e esses livros, embora sejam livros esses daqui, eles são econômicos com a verdade, porque o nome da religião não é hinduísmo. Hinduísmo não é um rio. Hindu é um rio. Havia um rio chamado Hindu. E os muçulmanos que atacaram aquela região viam as pessoas prestando reverências aos seus deuses e como não entendiam porque os muçulmanos somente seguem Alá, chamaram aquilo ali de eles praticam o hinduísmo. Tá? Então, o hinduísmo, vai dizer o estudioso, é uma religião multifacetada. Não, não existe religião hinduísmo. Não existe. Não existe os hindus. Ok? Aquelas pessoas eram pessoas védicas que praticavam o vedantismo. Ok? E somente um grupo pequeno praticava de fato e entendia de fato, ou entende de fato, o vedismo, que nasce dessas obras que eu apresentei para vocês, aqui já manipuladas, mas eu apresentei para vocês. Esse povo Vedanta, ou védico, é o povo original. É o povo descendente do melhor da civilização matrante. E os europeus, que Allan Kardec, no livro A Gênese, vai dizer que é a raça superior porque tem os olhos azuis, porque a pele é branca, eram os bárbaros que atacavam aquela região chamada de Védica, originalmente chamada de Védica. Ali nasce, a cada trilhões de anos, nasce a figura do avatar chamado Krishna. Que ele vai falar aqui no Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita. Ele não é um profeta como Maomé. Ele não é o filho de Deus como Jesus. Ele é a suprema pessoa de Deus. Krishna. E isso cria um problema muito grande para o cristianismo. E o cristianismo fez de tudo e vai fazer de tudo. Assim como abafa os livros que são religiosos deles, como é chamado os apócrifos, se os livros que foram escondidos para que você não tivesse acesso, e aí na biblioteca de Nag Hammadi, que foi descoberto no Mar Morto,
e que tinha 57 livros, 43 inéditos na época. Essa biblioteca foi tão importante que os católicos que estudavam, os eruditos católicos, desceram até a biblioteca de Nag Hammadi, no mosteiro de São Pacômio, para estudar o que havia sido descoberto lá no Mar Morto. Porque dos 57 livros, 43 eram inéditos. E aí você vai ter em mãos uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, que está de acordo, pelo menos nas notas do rodapé, com aquilo que foi descoberto na biblioteca de Nag Hammadi. E aí você vai descobrir o que acontece com o indivíduo após morte. Eu posso dizer a priori que existem três gunas, três formas de ser, do indivíduo ser. Raja Guna, Tama Guna e Sattva Guna. Existem esses três tipos de energia. O indivíduo, observe, que vive em Raja Guna, ele tem uma alimentação peculiar. Ele come tudo que a boca come, que nem um Exu. Ele toma muito energético, ele gosta muito de pimenta, ele come muita carne, porque ele precisa estar forte para praticar os vícios da sexolatria, do alcoolismo, do tabagismo. Veja essa energia, ela vive em Raja Guna. Ela é o movimento do mundo. São aquelas pessoas que você vê em festa, aquelas pessoas que movimentam o mundo. Fulano, quando chega uma alegria e uma farra. Raja quer dizer paixão. A pessoa vive no modo da paixão. E paixão não é amor. Eu estou apaixonado. As paixões da alma são os desejos da alma. Ok? A luxúria, o tabagismo, o sexo. Então, isso para você não ficar visualizando bobagem, besteira. Paixão é isso. Existe abaixo dele o elemento que é chamado Tamaguna. Esse elemento que vive em Tamaguna, ele é o indivíduo sujo. Ele se contrapõe ao sexo oposto. Ele é indolente, indisciplinado, preguiçoso. Ele não tem entusiasmo. Ele distorce, mente. Essa pessoa vive dessa forma, manipula. Ele faz tudo para ganhar o melhor sem fazer pouco, ou sem fazer quase nada. Essa pessoa, quem tem o modo da paixão, ainda enche as igrejas. Mas o indivíduo da Tamaguna, ele é vaidoso, ele se olha muito no espelho. Ele não gosta de religião, ele é agnóstico. Ele lê somente para combater. Ele não tem cabeça. Ele nasceu, é um porco que tem autorização para olhar para o céu. Porque nasceu humano, então tem essa autorização. Esse indivíduo, ele nasce em Tamaguna. Agora, esses termos técnicos, você vai ver no Bhagavad Gita como ele é de estilo Prabhupada. Aqui eu estou dizendo sobre minha experiência, eu estou falando como vejo.
Mas você vai pegar o livro, botar a sua bunda na cadeira e vai ler, para você aprender do que eu estou falando. E acima dessas pessoas existem aquelas que vivem em sattva guna. Sattva quer dizer, tama quer dizer preguiça, raja paixão e sattva guna quer dizer iluminação. Esses indivíduos, eles têm um elemento religioso muito forte, eles entendem a religiosidade. Eles praticam a religião, que é uma ligação com, eles têm uma divindade que eles adoram, e gostam da religiosidade. São indivíduos que não dão prioridade ao tabagismo, ao sexo, à bebida, etc. e tal, porque eles nascem com um propósito de serem autorrealizados e realizar a humanidade. Mahatma Gandhi, Srila Prabhupada, Gurudev Maharaj, Yogananda, São Francisco de Assis, Sócrates. E eu estou falando dos grandes porque existem os pequenos, como eu. Que me sinto na obrigação de trazer conhecimento para você. Na intenção de que você curta, comente e passe para outros. Mas para isso você tem que ter algo a ver com a verdade. Você precisa estar em sattva guna, e isso não é fácil. É mais fácil estar em tamas, porque é facilmente enganado. É mais fácil estar em raja, que você não para ler, não consegue. Você pega o livro e você não consegue ler. Porra, meu livro chegou, mas você não consegue ler. Um burro, eu vejo um camarada com um estante cheio de livro. Qual é o seu problema? Você pensa que um burro carregado de livros é um doutor? Então, do jeito que essas pessoas vivem, essa energia, elas morrem. E você acha que aquela pessoa é boa. Aquela pessoa morreu, foi assassinada. Aquela pessoa morreu de câncer. Aquela pessoa tão boa teve uma doença autoimune. Aquela pessoa morreu de repente. E ela está desorientada e ela veio falar comigo. Na sua mente, a pessoa, por ser boa, porque você julga o bem e o mal, você tem dicotomia, então aquela pessoa ali é boa. Não porque fumava, não, porque eu também fumo. Não porque vivia atrás de sexo, não, porque eu também vivo. Não porque bebia, não, porque eu também bebo. É uma pessoa boa, ela veio e eu conversei com ela, mostrei o caminho. Observe, você não está julgando de lá de cima. Eu digo sempre para minha iniciada, para as iniciadas, olhe as coisas por cima, não, elas só conseguem olhar as coisas a partir delas. Não. Se o indivíduo morreu em Tamaguna, em Rajaguna, não importa o que ele tivesse sido bonzinho aos seus olhos. Ah, meu filho veio até mim, me passou uma carta. Eu vi no sonho, meu filho falou, mamãe. Eu vi o médico falou, disse até os apelidos que a gente usava. Para ele, só podia ser ele. Chico Xavier fez muitos livros assim. Cartas de motociclistas, cartas de cozinheiras. Ele tinha um livro, ele tinha uma coleção. Pessoas boas. Cometeram alguns pequenos delitos.
Mas os Vedas falam, e aí você agora sabe, porque o sistema abafa os Vedas. Os Vedas falam que não é assim não. O indivíduo que morre em Raja Guna, dizem os Vedas, que ele morre no modo da paixão, o sexo, o álcool, o tabagismo. Uma pessoa maravilhosa, amigo, popular, mas ele morreu naquela situação. A pessoa diz: fulano não sabe que morreu. Sabe sim. E existe prova de EQM, de experiências quase morte. E aos milhares. O indivíduo sai do corpo e ele olha e ele vê em redor as pessoas. E de repente ele é mandado para outra coisa, que seja tenebrosa ou não. Existe muito, você procura aí a experiência de quase morte. Ela entra ou num terror terrível ou numa coisa celestial. Quando elas voltam ao corpo que elas voltam, sabe, elas modificam a vida. E ela, ou também, como acontece muitas vezes, e aí a gente está escrevendo um livro chamado A Bruxa Iluminada, sabe, elas passaram ali por um terror tão grande naqueles segundos em que estavam tentando reanimar, que essas pessoas elas não conseguem dormir mais à noite. Tem um amigo, uma pessoa que diz assim: eu não consigo contar o que eu vi após a morte, ou na experiência quase morte, porque as pessoas vão achar que eu fui uma pessoa má. Mas eu vivo com esse terror até hoje, eu não durmo direito, eu não apago as luzes, depois que passou por uma experiência quase morte. Mas como é que ele sabe que morreu? Porque ele voltou à vida? Não. Toda experiência de quase morte, a pessoa sai do corpo, ela vê as outras pessoas de redor. E aí é chamada para uma determinada. É isso que acontece. O morto sabe que morreu. Sabe? Essas experiências, contadas aos milhares, dizem: eu vi os mortos, eu vi a família. Enquanto ele derrubou do caixão, eu vi a família e depois eu era levada para algum lugar. E o interessante é que nessa experiência quase morte, na verdade a pessoa tem acesso aos corpos que ligam ela, que é o corpo físico, etérico, mental inferior. E elas vão lá no futuro e voltam em poucos segundos. Elas veem experiência imediata. Mas aquilo lá, quando acontece para além túmulo, ou para além da sepultura, não é exatamente tão rápido assim. No próximo vídeo, a gente vai falar para além da sepultura, segunda parte. A gente vai falar o que os Vedas contam em relação ao pós-vida, o para além da sepultura, quando você sai da sepultura. Porque você vai entender sobre o desnudar dos corpos. A alma precisa desnudar-se dos corpos. Eu vou falar de várias teorias, o que é que o Espiritismo diz, o que é que o gnosticismo moderno diz, que é o de Samael Aun Weor, e depois o que é que Eliphas Levi fala a respeito do para além da sepultura, e depois os que dizem os Vedas. Fique conosco e qualquer contato, tarô, baralho cigano, numerologia, acordos
daimônicos ou demoníacos, aliança, pactos e outros. 81993933813. Você está com o mestre Nicodemo Silva, no canal Filhos de Lúcifer. Eita!